Bem-vindo ao Maestria da Mente Podcast, onde abordamos o que há de melhor na neurociência e no comportamento humano. Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o André Bach, que é professor, universitário, divulgador científico, escritor também. André, muito obrigado aí por participar do meu podcast. Prazer ter você aqui para falar sobre ciência, pensamento crítico, que é algo que é necessário para todo mundo, né? Principalmente no Brasil que a gente vive hoje. Legal, obrigado pelo convite, Thiago. É um prazer estar aqui hoje e que bom, né, ter mais um espaço aí para a gente conversar sobre esses assuntos. Pô, obrigadão mesmo. E para aproveitar, falando sobre ciência, sua formação, queria que você compartilhasse um pouco sobre como a sua formação em farmácia e o seu doutorado em ciências fisiológicas te ajudaram a mudar a sua visão sobre o que que é ciência de verdade. Porque tem essa confusão, né, do que seria ciência, depois a gente pode falar também mais a fundo sobre PBE. Como a sua formação te ajudou a se tornar o cientista que você é? A minha formação acho que ela deu uma base interessante, né, como farmacêutico, da parte química, biológica, do organismo, né, dos medicamentos, que são intervenções muito utilizadas hoje na área da saúde. Então, essa visão de uma área da saúde com bastante intersecção com química e biologia me deu uma certa visão, assim, do vocabulário básico, digamos assim, do funcionamento humano, né, do organismo humano, da fisiopatologia, dos mecanismos, né, da bioquímica. Isso acho que foi um ponto interessante de partida, talvez, né? E o mestrado e doutorado nessa área de ciências fisiológicas, com ênfase em farmacologia, que foi o que eu fiz, me deu um pouco mais dessa vivência da pesquisa, né, do que é uma pesquisa científica, uma pesquisa experimental, né, embora seja pré-clínica, mas com caráter mais experimental, e que também me apresentou mais a estatística, de fato, que é uma coisa que na graduação eu não tinha dado tanta atenção assim, e que teve esse componente, então, de como executar, né, e planejar um projeto de pesquisa, entender essas etapas de um projeto de pesquisa. Acho que é isso que o mestrado e doutorado acabam também contribuindo muito para nós. Mas, ainda assim, não vou dizer que essa formação toda ela conseguiu fornecer de fato o que é o pensamento científico mais amplo, né? Porque a gente acaba sendo mais treinado para executar determinadas pesquisas ali, e a Uhum. gente não necessariamente a gente está pensando cientificamente, já fazendo inferência científica naquilo. E aí foi ao longo do tempo, né? Não só na minha carreira de professor, mas também divulgando ciência já desde 2016, que eu divulgo ciência, que eu fui percebendo, né, que não é tão simples assim falar sobre ciência. Existe uma lacuna aí, na sociedade mesmo, sobre o que a gente chamaria de alfabetização científica, mas a gente pode chamar talvez de um ensino para a ciência, né, voltado para a ciência, e de uma maneira mais emancipatória, que assim, todo mundo tivesse, né, condição de conhecer um pouquinho sobre o que é ciência, como a ciência funciona, como é que a gente toma decisões baseadas em ciência, né? E aí foi isso que fez me reaproximar à epidemiologia, que era uma coisa que eu sentia falta estando na farmaco, que era muito mecanicista, mecanismos de ação e tudo mais, e eu sentia falta do olhar epidemiológico, e que essas coisas juntas me conduziram depois para a prática baseada em evidências também. Muito interessante a sua trajetória. Queria que você falasse um pouco sobre o início da você como professor, né, na sua carreira de docente. Se teve alguma coisa que te surpreendeu mais, nos alunos ou até mesmo nos colegas, de como eles compreendem o método científico, né? Uhum. Porque como você falou, às vezes na graduação, os alunos não têm tanto esse olhar. Você percebeu isso, né, logo no início da sua carreira como docente também? Percebi, porque em alguns casos a gente é recrutado aí para trabalhar alguns conteúdos que vão além daquele que é da especialidade, né? Por exemplo, talvez você precise assumir aí uma disciplina de metodologia científica, né? Mostrar para os alunos aí, apresentar metodologia científica ou apresentar uma iniciação científica. E na hora de falar sobre isso para os alunos,
vinha um pouco dessa lacuna. Ah, tá, eu vou ensinar o aluno que é metodologia científica, mas o que que exatamente eu estou ensinando para eles, né? Estou ensinando eles a executar um protocolo específico, eu estou ensinando aquele conceito mais amplo do que é método científico, mas tem que observar, você tem que fazer perguntas, você formula hipóteses, experimenta e tal. Ou vou falar sobre formatação de trabalho, né? O negócio da ABNT, né? Ensinar o aluno a pôr trabalho na ABNT. Então, ah, tudo isso é importante de alguma forma, mas eu senti a falta de algo que antecedia um pouco disso, que é o pensamento mesmo científico. Por que que a gente faz dessa forma? Por que que o método científico é desse jeito, né, e não de outro? Por que que outras pessoas que afirmam coisas sobre seus tratamentos, vendem tratamentos por aí e falam que aquilo tem eficácia com base na forma que eles avaliaram, que é diferente daquilo que o método científico avalia, por que que eles estariam errados e quem segue o método científico estaria certo, né? O que que embasa isso? E aí foi dessas perguntas que foi surgindo essa necessidade de entender mais o que que é ciência, pseudociência e principalmente filosofia da ciência, um pouco que antecede isso, né? E aí foi nesse momento que você percebeu que gostaria de levar esse pensamento crítico e a metodologia científica para fora da universidade e se tornar um divulgador científico nas redes sociais também? Sim, de certa forma sim, porque eu já trabalhava com divulgação científica desde 2016 lá com o pessoal do SciCast, que foi quem me acolheu ali num podcast de ciência muito legal, mas que tinha Maneiro. um objetivo que eu acho muito nobre, que é o de divulgar a ciência de maneira entusiasmada, né, para que as pessoas criem essa paixão pela ciência e pelo conhecer, né, que gostem de ciência. Então, sempre foi muito esse meu olhar. Mas aí, juntamente com a pandemia, e um pouco antes da pandemia, eu já estava sentindo essa necessidade junto com os meus alunos, e a pandemia acho que acelerou um pouco isso. Foi assim, mas tá, a gente não pode só falar das coisas legais e interessantes da ciência. A gente precisa mostrar como que essas coisas legais e interessantes são descobertas, e principalmente quais são as limitações para essas descobertas, quais são esses limites, como que a gente avalia o que é uma ciência bem feita ou não, né? Então, detalhes, né, um pouco mais chatos, porque você, na verdade, vai fazer um processo inverso, que é o de duvidar de coisas, que é o de ser cético em relação a coisas que estão sendo afirmadas por aí. E aí eu comecei a fazer isso com mais intensidade no meu perfil também, não só em parcerias com podcast, mas também no meu próprio perfil, em virtude da pandemia e o fato de ser farmacêutico, muita gente me mandava mensagens sobre medicamentos que estavam sendo usados na época. E aí acabei me aprofundando um pouquinho mais nisso, e durante essas reflexões que eu fui fazendo ao longo de 2019, 2020 até 2023, 24, foi que eu acabei compilando isso e escrevendo um livro que foi o Afinal, o que é ciência e o que não é. Que aí eu tentei colocar nesse livro um pouquinho de cada um desses elementos, né? Ceticismo, negacionismo, ciência, pseudociência, filosofia da ciência, neutralidade científica, vieses, falácias, de uma maneira mais introdutória, né, para que pudesse levar isso para fora da universidade. E é isso que eu tenho tentado fazer também no meu perfil. Muitos dos meus posts eles são voltados para a promoção do pensamento científico, né, e não simplesmente em dizer sobre uma descoberta científica, divulgar uma descoberta científica ou criticar uma pseudociência específica, né? Você já abordou alguns temas do seu livro que são interessantíssimos, né? Principalmente para um público leigo que não faz ideia do que é ciência. Se você pudesse resumir para quem nunca, enfim, faz a menor ideia do que é ciência hoje, como você resumiria o que é o pensar cientificamente? Eu diria que a ciência em si, a gente pode tentar definir ela com alguns elementos, assim. O primeiro deles é a coletividade. Então, é um empreendimento coletivo, né? Isso já ajuda a gente a separar essa ideia de que existe um cientista fodão ali que ele resolve tudo, né? Então, assim, um empreendimento coletivo da humanidade. Ele tem um caráter sistematizado, né? Então, ele não é feito de qualquer jeito. Ele ele tem métodos, né? Ele usa métodos de investigação que são transparentes o suficiente para que outras pessoas possam também fazer da mesma maneira, e ele busca
não apenas obter conhecimentos novos, mas também confrontar conhecimentos que nós já temos através de métodos mais novos, né? Ou formas mais novas de se fazer isso, né? E tudo isso tem que ser analisado contextualmente, né, dentro de um ecossistema que já existe. Então a ciência ela não acontece no vácuo, mas ela acontece dentro de um contexto. E aí essa interpretação dentro do contexto, ela vai levar em consideração o conhecimento que já existe e vai levar em consideração também quem está fazendo essa interpretação, quem são essas pessoas que fazem ciência, porque essas pessoas são pessoas e elas estão sujeitas também ao seu olhar, né, a vieses e tudo mais. Ah, Então, isso ajuda, inclusive, saber que a ciência tem esse caráter humano, né, que são pessoas que fazem ciência, nos leva a perceber que existem falhas humanas que a gente tem que admitir que elas existem para que a gente aprimore ainda mais as metodologias dessa ciência, né? E aí, ah, se a gente começa a empregar um pouco dessa ideia para tomadas de decisões, por exemplo, né, para avaliar situações, a gente pode estar diante aí do emprego do pensamento científico, né? sim, e imagino que quando você começou, né, nessa parte mais, contundente na pandemia, 2019 ali que você falou, 2020, né, que começou, as coisas acontecerem, você deve ter ganhado muito hater também, né, Muito, por muito. enfim, falar o óbvio. Ameaças na DM, todo tipo de ofensa, né? Não, Né. não só eu, mas muitos outros colegas aí, né, que estavam nessa linha de divulgação, né? E aí eu fico me perguntando, já passou, né, esse boom da pandemia, né, mas ainda tem muitas pessoas com concepções equivocadas em relação ao tratamento para Covid hoje em dia, cara, 2025. O que Sim. para você atualmente é mais difícil, ensinar a ciência ou combater a desinformação científica? Ah, combater a desinformação é muito mais ingrato, né, do que promover ciência, porque quando você promove ciência, o que acontece é que muita gente não vai dar ouvido, né? É uma coisa que não tem o mesmo apelo. Então, os posts em que eu estou desmentindo alguma coisa, eles viralizam, entre aspas, muito mais do que um post no qual eu estou fazendo uma promoção de pensamento científico, porque promover o pensamento científico requer que você mude um pouco a sua forma de olhar o mundo, né? Que você abra mão de algumas crenças e muita gente fala, eu não tô afim de ver isso agora, né? Agora, quando você pega assim, essa notícia que tá em alta e você vai lá e desmente ou você fala alguma coisa assim, chama um pouco mais de atenção, mas consequentemente também às vezes chama uma atenção no sentido de furar uma determinada bolha e acabar tendo esses haters, né? E é um trabalho ingrato porque quando a gente desmente algo, a gente já está no prejuízo, porque aquele algo já foi espalhado e provavelmente ele espalhou de uma maneira muito rápida e contundente, porque aquilo tem normalmente um apelo emocional e normalmente está falando alguma coisa que dialoga muito com as pessoas e com necessidades não atendidas dessas pessoas. Então, ou vai ser algo que está alertando como se fosse uma grande ameaça, e aí as pessoas vão ficar com medo e elas se sentem, de certa forma, gratas de estarem sendo alertadas para aquilo, mesmo que seja mentira. Ou aquilo está prometendo uma cura, um tratamento, alguma coisa assim, para uma coisa que não tem cura, ou um tratamento mais rápido para uma coisa que, em geral, demandaria muito mais esforço e não seria daquela forma mágica e rápida. Então, aquilo vai ressoar muito mais entre as pessoas e quando você tem a missão de chegar e falar para essas mesmas pessoas de que aquilo é mentira ou que aquilo não funciona, é uma tarefa muito ingrata, porque a maioria das pessoas já se familiarizou com aquilo, já abraçou aquela ideia e já acreditou naquilo. Então, na verdade, quando você vem criticar essa ideia para aquela pessoa se misturou, aquela ideia se misturou com a pessoa. Então, é como se ela estivesse sendo criticada também. E daí ela vai brigar com você, falando: você está me chamando de burro porque eu estou fazendo isso? Fala, não, eu estou falando que a ideia tá errada, né? Mas o fato de você estar adepto a essa ideia não faz de você uma pessoa burra, mas faz de você uma pessoa que em algum momento se vulnerabilizou o suficiente para que Acredito. aquilo fizesse sentido, dialogasse com você, né? Uhum. É, perfeito. E hoje em dia, nas suas redes sociais, você percebe que, há alguma coisa que seja mais comum nessa questão de que não tem evidência e a galera tá espalhando aí que, enfim, tem algum tipo de eficácia, e você foi lá e confrontou e mostrou que não faz o menor sentido e mesmo assim ainda tem tido ataques. Tem alguma coisa assim nesse sentido?
Um exemplo específico que você Uma diz? coisa que você, recentemente falou que, enfim: "Ah, isso aqui não tem eficácia", e foram lá as pessoas: "Pô, André, tem sim, porque Ah, na prática funciona". sim, Aquela coisa. acontece direto, assim, recentemente acho que foi alguma coisa de ozônio, terapia, que saiu a resolução nova do conselho lá, de medicina, e aí algumas pessoas fizeram críticas, eu fiz também, e aí já começa a aparecer um monte de gente, você não leu, tem 10 mil estudos lá no PubMed falando de ozônio, não sei o quê, não sei o quê, e às vezes sem perceber a qualidade daqueles estudos, se de fato dá para falar aquilo que está sendo falado, né? E normalmente a internet é um lugar muito polarizado e com muito pouco espaço de manobra de mudança de opinião, né? Então, normalmente o que acontece é que algumas pessoas já concordam com aquilo, outras pessoas já negam aquilo e já com raiva, então tem esses dois grandes polos. E o que eu tento mirar um pouco é nas pessoas que são intermediárias dessas, que elas estão ali na internet olhando os posts Perdidas, né. e perdidas um pouquinho e querendo caçar uma informação. E essa pode se beneficiar de fato, porque a pessoa que já concorda, beleza, é um aliado ali na divulgação. A pessoa que já nega aquilo e é fanática do outro lado, ela não vai dar ouvidos porque eu estou falando. Mas é importante que aquela pessoa que está em dúvida, quando ela se depara com o post, e alguns relatos desses são os que me deixam mais entusiasmado, são as pessoas que pegam e falam assim: André, antes de conhecer o seu perfil, eu acreditava nisso, mas aí eu ouvi você falando isso, fiquei pensando, acabei mudando de opinião, ou então eu estava em dúvida e acabei encontrando o seu perfil e isso me fez ter, né, um pouco mais de segurança em rejeitar essa técnica ou em aceitar aquilo. Então, é esse tipo de pessoa que eu costumo pensar, e por mais que elas não falem muito, porque as que falam mais são as que concordam e as que brigam, né? E já teve algum caso, assim, eu acredito que se aconteceu é raro, da pessoa te criticar, e aí ela, enfim, testar aquilo que ela diz que tem eficácia e depois não tem nenhuma e voltar: "Pô, André, realmente aquilo que você falou faz sentido e eu me equivoquei e me quebrei a cara". Já aconteceu isso ou não? Não, dessa maneira direta, não. Já aconteceu casos de pessoas que no passado tentaram coisas desse tipo, e se sentiram depois enganadas, e ao se deparar com o meu conteúdo, falaram: Nossa, olha, eu queria ter conhecido o seu perfil antes, Mas porque acabei caindo nisso, né? Isso já aconteceu. é, e às vezes não acontece por causa que você está falando aquilo, aí a pessoa ela tá brigando com você numa coisa que entra num que a gente pode chamar de backfire effect, né? A pessoa ela acredita naquilo, você confrontou a crença dela, e ela vai agora fazer de tudo para, na verdade, confirmar a crença dela para você. E aí ela vai te jogar um monte de informação, vai mandar o perfil, olha o perfil do fulano, o perfil médico tal. médico tal, exatamente. E ainda, depois, mesmo que ela faça o tratamento, o teste, é, a curto prazo ou até a longo prazo, boa parte dos desfechos é muito difícil você mensurar de maneira individual, né? O que acontece é que muitas vezes a gente se sente melhor depois de um tratamento, seja ele qual for, por inúmeros motivos que não é a eficácia do método, né? Então, muitas vezes acontece o contrário, o relato de testemunho no meu perfil. Então, parece realmente um grupo de testemunhos de algo. Então a pessoa vem e fala assim, mas eu usei e funcionou sim, né? Tem eficácia sim. E é o que eu sempre digo que é uma descompasso linguístico que nós temos entre a divulgação científica e a população. Porque o divulgador científico, e que também tem o pé dele na ciência ali, ele pensa em eficácia numa coisa que foi demonstrada ter superioridade em relação a um grupo controle dentro de um Uhum, contexto experimental. E já o paciente, a pessoa que está brigando lá no seu perfil, ele ouve a palavra eficácia, ele não tem essa dimensão. A dimensão de eficácia para ele é: eu melhorei dos meus sintomas depois que eu usei aquilo. uhum. Então ele está falando uma coisa e a gente está falando outra, né? Porque a verdade é que quando a gente faz o ensaio clínico e tem um grupo que toma medicamento, um grupo que não toma, nos dois grupos tem pessoa que melhorou lá, Sim. inclusive no grupo controle. Então, se a gente estivesse usando o conceito de eficácia do paciente, nos dois grupos teria tido eficácia. Às vezes, num grupo tratado, tem eficácia um pouco maior do que no grupo controle, mas segundo a forma que o paciente pensa. Então, quando eu pego e falo, esse tratamento não tem eficácia de acordo com a ciência, alguém vem e briga comigo e fala, tem eficácia sim, eu usei e funcionou, é porque nós estamos partindo de pontos diferentes do que é eficácia, né? Uhum. Uma coisa também que é interessante, né, porque as pessoas realmente não entendem, os mecanismos de ação ou plausibilidade para uma hipótese ser comprovada, né.
Então, eu conheço pessoas que na época do Covid, né, da pandemia, falavam para mim: "Pô, não peguei Covid até hoje que eu tô tomando ivermectina". Tipo, Uhum. aí eu falava a mesma coisa: "Eu também não peguei, eu tô comendo pudim". Mas as pessoas Aham. o que tem a ver uma coisa com a outra? Nenhuma, porque realmente Aham. não funciona e nem o pudim, mas as pessoas não se atentam, né, a plausibilidade, né, de você tomar É. um medicamento e ele ter uma eficácia para aquilo que ele se propõe a ter ou aquilo que está sendo inventado, e as pessoas simplesmente acreditam porque, infelizmente, a maior parte das vezes é alguma figura de autoridade no meio da saúde, é um médico, né, enfim, às vezes psicólogo, tem muita, enfim, muita loucura em todos esses meios da área da saúde em geral, na fisioterapia também. Como é que a gente poderia, por exemplo, explicar para uma pessoa dessa essa questão da hipótese, ela tem uma plausibilidade, se aquela intervenção ou aquele medicamento tem realmente uma evidência de que aquele mecanismo vai funcionar para aquela situação, porque realmente às vezes fica confuso para a pessoa, ela vê um médico falando e aí ela interpreta isso como, ó, tem um aqui que fala, e aí às vezes fala o que eu quero ouvir, e tem um aqui que fala e aquilo que eu não quero ouvir. Então ela não tem assim o discernimento de que quem está com, digamos assim, a verdade, ou pelo menos mais próximo da verdade em relação àquele contexto. Como é que você poderia ajudar uma pessoa que às vezes fica perdida? Pô, a minha mãe volta e meia ela manda um direct para mim. Olha aqui, Thiago, eu mando umas coisas que eu fico rindo. Às vezes aí é coisa de Aham. inteligência artificial, mãe. Isso aí não Aham. faz o menor sentido. E ela Aham. acredita porque, né, alguém, um médico, algum cara falando sobre uma intervenção que não tem o menor sentido no contexto terapêutico. É muito difícil, primeiro, competir, né, com a informação que foi dada para alguém que a pessoa considera como uma autoridade e que ela confia de alguma forma. Então, de cara, a gente não tem como vencer isso tão facilmente, né? Ainda mais se a pessoa tem já uma admiração, uma confiança para aquilo. Agora, algumas coisas ajudam a gente a tentar desmistificar como que os tratamentos deveriam ser considerados eficazes, né? E a plausibilidade biológica, ela é um componente importante, mas ela é um componente que confunde as pessoas, porque quando você pensa primeiro em possibilidade, que eu acho que é o ponto inicial, muita gente fala com base em possibilidade. Então, fala assim, ó, você deveria tratar, usar esse medicamento porque é possível que você melhore, né? Ele pode tratar a sua doença. E essa palavra ela tem uma pegadinha, porque se você fala que pode tratar, ao mesmo tempo você está dando esperança para a pessoa, e ao mesmo tempo você não está dizendo a mensuração do É, tamanho dessa é, não possibilidade. melhora. E você também está tirando o seu da reta, porque se a pessoa falar que não melhorou, você fala assim, eu disse que podia melhorar, mas Eu falei que ia ajudar de verdade, eu não sei não o garanti que ia quanto. melhorar. Então, a possibilidade é um conceito bem dicotômico, né? É possível que melhore ou é impossível que melhore? Dificilmente na ciência a gente também fala que as coisas são impossíveis, né? A gente costuma dizer que é possível, mas será que aquilo de fato faz sentido? Daí a gente vai para esse campo da plausibilidade, que é o quanto é que aquilo faz sentido que funcione dentro do que a gente conhece sobre o mundo, sobre a ciência. E esse é um ponto difícil, porque a plausibilidade, ela tem a ver com isso de fazer sentido ou não, mas tem a ver também com todo o conhecimento já acumulado pela humanidade. Só Exatamente. que o que nós conhecemos individualmente são recortes desse conhecimento. Então, eu, André, tenho um recorte de conhecimentos da saúde que eu não sei tudo sobre nem sobre farmacologia, eu sei tudo que é a minha área. Imagina se eu vou saber tudo sobre psicologia, sobre fisioterapia. Então, se alguém da fisioterapia me fala, me propõe um mecanismo que soa plausível, Sim. é, talvez eu não tenha ferramentas para questionar aquilo, porque pode fazer sentido dentro do contexto científico. Então, já tem esse recorte que dificulta. Mas E também se além for disso, alguma coisa muito esquisita, tu já logo de cara fala: "Não, isso. também, pô, Aí que é tá. Então, válido". assim, ó, a gente pode tentar pelo outro lado. Então, se for um É, negócio muito esquisito, de fato, você já pensa, isso aí não tem plausibilidade em nenhuma situação, né? Isso aí tá indo contra as leis da sim, física básicas, né? As leis da química básica. sim. Então, isso acho que é um ponto interessante. Mas, às vezes, ainda que resista a essa aparente plausibilidade, eu falo, não estou conseguindo entender, parece plausível, eu ainda preciso me questionar o ponto principal, que é o quão provável é. Então, pode ser plausível, mas aquilo é provável, né? Então, acho que a palavrinha mágica é provável. Então, eu brinco sempre que a gente começa com a possibilidade, a gente ganha um pouco de força
com a plausibilidade, mas o que vai determinar clinicamente se aquilo vai ser útil ou não é a probabilidade, né? E essa probabilidade ela tem que vir, ela é muito mais objetiva do ponto de vista que ela consegue mensurar. Ela mensura com um grau de incerteza, com erro, com desvio padrão, com um monte de coisa, intervalo de confiança, mas tem um número ali para a gente se pautar, né? Onde a gente sabe então que aquilo foi testado em grupos de pessoas e saiu um número ali que é uma estimativa do quanto aquilo parece funcionar. E aí, a partir disso, a gente consegue tomar melhores decisões, né? Então, quando a gente pensa daí no público em geral, já é mais difícil chegar nessa análise, né? E aí, às vezes, a gente precisa dar um passo atrás e pensar mais no discurso do cara que está vendendo aquilo. Então, você mesmo falou da autoridade, né? Então, quando o cara apoia muito aquilo na autoridade dele, ao invés de ele, ou do currículo dele, alguma coisa assim, ao invés de ele argumentar realmente sobre o produto, mas ele está falando sobre a autoridade dele, já é um ponto para ficar em alerta. Quando ele começa a usar essas falácias argumentativas, né? Então ele começa a usar uma dicotomia muito intensa. Então, você vai usar isso ou você prefere morrer, né? Você vai dar esse medicamento para o paciente ou vamos deixá-los morrendo na pandemia? Que era uma forma de você Sim, direcionar. Claro, ninguém quer deixar ninguém morrendo, então a gente vai usar outra opção. Então, você restringe as opções. Quando você inverte o ônus da prova, né? Então você fala, não está provado que funciona, mas também ninguém provou que não funciona, então na dúvida vamos usar, né? São todos discursos que vão não faz parecendo bem, mal não faz. lógicos. Oi? Se não faz bem, mal também não faz. Isso. Então essas frases, elas soam lógicas a princípio. Só que, na verdade, se a gente parar para refletir sobre a qualidade dessas frases, a gente vai ver que elas têm alguns problemas de lógica. E eu acho que é nesse ponto em que a gente consegue, qualquer pessoa com algum olhar um pouquinho mais crítico e treinado nisso, é capaz de identificar discursos falaciosos. E antes de olhar para a evidência mesmo, porque dificilmente o cara vai vir com um discurso não falacioso apresentando um artigo ruim para vender um produto, por exemplo. O cara já começa com o discurso ruim também. Então, se você consegue pegar ele no discurso, você às vezes nem precisa ser um especialista em Sim, leitura crítica de artigo para conseguir saber que aquilo é furada, né? sim. Você falou, né, de outras áreas que não são as suas, tipo fisioterapia, psicologia, e eu vejo muitas pessoas da área da psicologia falando: "Ah, porque na minha prática funciona, psicologia não é testável, o meu método não pode ser medido pela ciência cartesiana", esse tipo de comentário. O que que você tem a dizer a respeito dessas situações, né, tipo, obviamente é possível testar qualquer tipo de intervenção em qualquer mecanismo, né, se tiver plausibilidade, para ver se aquilo vai ter, possibilidade de eficácia ou não em relação àquele tratamento. O que que você tem a dizer para essas pessoas e explicar que sim, nós temos métodos para testar não só tratamentos, como medicamentos? Sim, eu acho que assim, o fato de às vezes ser complexo testar não isenta o fato de poder testar, né? É claro que quando a gente fala de medicamento, a gente tem formas mais objetivas de conseguir Sim, mascarar os grupos, né? De dar um placebo para um e tudo mais. E quando a gente fala de terapia, por exemplo, fisioterapia também é um caso um pouco assim, a gente tem uma dificuldade maior porque existe muito mais o veículo de entrega, né, daquela terapia é o sim. próprio profissional, né? Ele se mescla com a terapia, ao invés de você estar dando um medicamento que você consegue se afastar um pouco do objeto terapêutico, digamos assim. Mas Uhum. ainda assim, eu acho que equivale você pegar e falar assim: olha, eu tenho essa bebida aqui, mas essa é uma bebida mágica, que são duendes invisíveis que eles trabalham aqui e À noite. fazem à noite, e aí na hora que você toma de manhã, você melhora. Então, essa bebida mágica dos duendes. E aí, se alguém pegar e falar assim, mas isso não funciona, e eu quiser usar essa ideia de que, mas é que a ciência, ela não tem ainda a Vou capacidade de, testar. de identificar duendes mágicos que aparecem à noite. E aí você pode pensar, beleza, eu não consigo provar que é o duende mágico ou não, mas uma coisa eu posso fazer, eu posso pegar a água que os duendes mágicos mexem, e eu posso pegar a água que nenhum duende mexeu, e eu posso dar grupos diferentes, os grupos que vão tomar a água do duende e a água que não o duende não interviu.
ou suposto duende, né? E eu Uhum. vou conseguir mensurar desfechos um pouquinho mais mensuráveis. Então, eu vou ver se melhorou a dor, se melhorou o desempenho da pessoa em alguma coisa. Então, eu consigo mensurar e eu consigo dizer, essa água aqui, ela não tem diferença para uma água normal. Então, eu consigo fazer isso. Eu não quer dizer que eu provei se existe ou não o doente que está mexendo ali, mas pelo menos eu já consegui aqui demonstrar que essa água não funciona, não importa o que a pessoa esteja falando. Então, é, esse discurso normalmente que se usa quando você quer falar que uma coisa é tão abstrata ou tão subjetiva que é impossível da ciência medir. Mas não é impossível a ciência medir o impacto das coisas, das intervenções. Então, e é isso que a gente quer medir, né? Sim, e tanto é possível, é que infelizmente as pessoas não entendem a diferença de pesquisa quantitativa de qualitativa, né. Eu acabei de terminar minha dissertação no mestrado em psicologia e neurociência da saúde mental, e aí eu, fiz uma proposta de pesquisa para gerenciamento de ansiedade para estudantes universitários na Inglaterra. E aí a gente sabe que o índice é alto lá de estudantes universitários com sintomas relacionados à ansiedade, ansiedade de moderada até mais aumentada. E eu propus o seguinte: a gente sabe que tem relaxamento muscular progressivo, uma técnica bem antiga, década de 30, né, do século passado, e a hipnose, que também é uma ferramenta que também tem comprovação que tem eficácia em algumas situações para gerenciamento de ansiedade. É um problema porque vão usar como se fosse uma pílula mágica que todo mundo vai usar, vai ter o mesmo benefício. E aí como é que, né, eu tive que fazer essa proposta? Primeiro, como você falou, fazer uma revisão de literatura. Quais são os estudos que têm relacionado a relaxamento muscular progressivo e hipnose? Pegar vários. Revisões sistemáticas com meta-análise. Tá, e por que que a gente vai, qual vai ser o benefício dessa sua proposta de pesquisa? Em que isso vai ajudar? O que isso vai contribuir? E aí, o que que eu fiz? Ainda para ajudar nessa questão do cegamento, para evitar viés, eu peguei roteiros de 7 minutos, tanto de relaxamento muscular progressivo quanto de hipnose. Aí eu, apesar de falar inglês fluente, eu tenho sotaque, e como a intervenção vai ser na Inglaterra, eu peguei uma IA com sotaque inglês e gerei os 2 roteiros, aí mandei para o meu orientador. Ele achou que era uma pessoa que estava narrando, tão perfeito que ficou. E aí, a pessoa que vai receber a intervenção, ela vai escutar o áudio durante 5 minutos, fazer o exercício durante um mês, a gente vai pegar o baseline e depois de um mês para ver o resultado em relação à ansiedade. Então, assim, tem todo um mecanismo por trás. A gente pegou 2 intervenções que têm plausibilidade, já tiveram estudos que mostram isso, tal, Uhum. quanto vai ser de melhor em uma intervenção ou outra. E a pessoa não sabe qual ela vai estar usando. Tanto que um dos critérios de exclusão seria a pessoa ter conhecimento de alguma das práticas. Então, Uhum. a pessoa vai escutar, não vai saber qual vai ser, e depois a gente vai fazer, né, os métodos estatísticos para ver o quanto realmente houve de benefício para aquela pessoa que participou da pesquisa. Então, é óbvio que é possível, né? Eu acho que é bom a gente falar isso, porque nessa área da psicologia, tem muitos problemas, principalmente com a psicanálise, né? Que já teve um debate muito grande: psicanálise é ciência, não é ciência, o quanto pode ajudar, para mostrar que realmente a gente pode estudar, talvez não seja tão fácil quanto, né, um medicamento, como você falou, né? A gente vai lá, pega um grupo controle, dá para cegar todo mundo, cegar quem. Eu participei de vacina experimental do Covid. Então, assim, Aham. nem a pessoa que estava colocando a vacina em mim sabia o que que. Às vezes nem o cara que analisa o dado, ele está É, analisando a planilha grupo A, é, grupo B, e sim. depois que vai revelar quem que era o A, quem que era o B, né? Então esse cegamento, assim, dá para ser triplo cego, né. Agora Uhum. na pesquisa, né, psicológica é mais difícil. Como é que eu vou implementar uma intervenção e eu não vou saber qual é? Então, É. esse formato digital randomizado que eu propus é até mais legal, porque nem a gente vai saber, vai Isso é alocar bem as pessoas. interessante, né? Porque no seu caso a intervenção ela é autoguiada, digamos assim, É, né? autoguiada. Aí a gente Então manda você para as tem, é como pessoas. se fosse uma pílula em áudio, né? Exatamente, exatamente. Então funciona um pouco, né? Nesse sentido, mais parecido que a ideia do medicamento. Foi o que eu tentei fazer para evitar viés. Então, assim, se a gente quiser fazer uma pesquisa legal, né, com qualidade, apesar da amostragem ser pequena, vão ser 25 pessoas, Uhum. 25 para cada grupo, mas já dá para ter um piloto legal para depois a gente tentar reproduzir em outros locais. Então, é isso que eu acho interessante, assim, de mostrar que não é porque você é da área de humanas, psicologia ou qualquer outra, né, dessas áreas,
que você não consegue medir o sucesso, né, ou a eficácia de alguma intervenção, porque não é um medicamento e, enfim, você você não está. Existe métodos, existem maneiras de você verificar se aquilo tem plausibilidade, se tem eficácia ou não. É, É, e tem que ser, né, porque imagina também a pessoa, que fala também: não vale a pena testar desse jeito, ou porque não é possível, ou porque não existe interesse". Outra coisa que a gente ouve muito é isso: uma planta lá, ninguém testa porque não existe interesse da indústria, porque não vai é, patentear, um negócio porque, assim. porque é muito barato, não vai dar para lucrar. Exato. E aí você fica pensando, poxa, mas se a gente não testa, significa que as pessoas já assumiram que funciona. E é claro que para a pessoa que divulga isso, não é interessante testar. Porque se for testar, por que que eu vou testar um negócio que as pessoas já acreditam que funciona? Eu vou sair perdendo se eu sou o cara que lucra com isso. Porque daí o máximo que vai acontecer é eu testar e não funcionar. E aí eu ainda vou ter que parar de vender aquilo. Então, para quem já se beneficia de uma prática que não foi testada, porque já tem gente que acredita que aquilo funciona, nunca vai ser benéfico para aquela pessoa testar. Mesmo quando às vezes ela fala no discurso: eu adoraria testar, mas não tem interesse de testar, entendeu? E aí isso é uma coisa que eu já estava para te perguntar também, quando você escreveu o livro Manual Prático do Picareta. Quais seriam, assim, as características, né, principais de um picareta, em relação à sua prática? Porque, por exemplo, no meio da hipnose, por exemplo, né, infelizmente, as pessoas que ensinam são pessoas que não estão no meio acadêmico, que não têm a menor ideia do que se trata a hipnose em si, né, que é simplesmente um estado de atenção focada em que você fica mais apto a responder a sugestão. Isso varia de pessoa para pessoa, os resultados são muito variados, dependendo do contexto, do engajamento, enfim, tem várias coisas que fazem com que esse fenômeno aconteça. E essas pessoas, por exemplo, elas aprenderam o que elas aprenderam num curso de hipnose no fim de semana passado, no outro elas já estão dando o curso. E assim, é Uhum, cada loucura assim absurda que, cara, me deixa muito triste, porque realmente tem plausibilidade, tem eficácia em gerenciamento de dor crônica, aguda, ansiedade, mas aí já querem vender para tudo, sabe? Vender uhum, assim, como se fosse um tratamento, não, hipnoterapia para tratar diabetes, ou para. uhum. Aí começa a misturar cada coisa doida. Só que essas pessoas, elas são sinceras. Então, assim, eu nem considero essa pessoa um picareta, porque ela comprou aquele curso, ela pegou aquele manual lá que ela recebeu e ela só simplesmente está tentando replicar. Hum. Agora, tem gente que sabe que realmente não funciona para milhões de coisas e vende assim mesmo. Então, quais são as características desse picareta aí que você descreve no livro? No livro eu dei ênfase no picareta que deliberadamente sabe que não está funcionando e quer vender aquilo, eu diria que ele é o topo da pirâmide, né? O cara que está Aham. lá em cima, porque ele que inventa o tal do método e depois o cara fica milionário com aquilo, né? Vendendo os cursos e produtos dele, mas tem, como você falou, uma galera que depois vem e compra aquilo e tal, e que depois eu passei a chamar isso mais recentemente, o texto que eu publiquei agora, que é o picareta culposo e o picareta doloso, né? Que eu brinco. Então, o culposo é essa figura, infelizmente, que ele também é vítima, né, E da mesma charlatanice, só que ele é uma vítima que investiu o profissional dele e a identidade dele naquilo. Então, agora, para ele tem um viés, que é o viés do custo irrecuperável, né, que é o tanto de tempo de vida, o tempo, o dinheiro, gastou. as redes de contato que ele fez. Tudo isso que ele investiu por muito tempo, ainda que ele se depare com evidências contrárias, é muito difícil que ele vá abrir mão disso, porque é muito doloroso você abrir mão e ele acreditava. O cara deixou de estar com a família dele para tratar um paciente, tudo aquilo que qualquer profissional faria, ele também faz. Só que o método que ele usa não funciona, aquilo que ele está vendendo não funciona, mas ele acredita que funciona e ele mesmo é enganado É, pela visão clínica dele. Porque é o picareta de verdade. então ele acredita, né? Agora, o picareta doloso, que é esse que eu brinco, que é o cara que vende o curso propositalmente, e tal, para ganhar dinheiro em cima disso, e tal. Esse tem vários desses recursos aí, né? Ele é o cara que normalmente bolou o método, que ele diz que funciona para um monte de coisa, omite dados, distorce estatística para mostrar que aquilo que ele faz
funciona mesmo, né? Tem muito mais investimento pesado em marketing, que está muito além das evidências que embasam aquilo. Daí esse é o maior foco do manual do picareta que eu escrevi, porque justamente daí ali vai ficar mais claro, né, todas essas manobras intencionais a princípio, mas que acabam se perpetuando de maneira não intencional pelos outros picaretas, né, que são também vítimas, mas que são vítimas que também giram a engrenagem. Então, embora esses picaretas desavisados, né, eles sejam ah, diferentes dos picaretas intencionais, a consequência acaba sendo parecida. O paciente vai se prejudicar, vai gastar dinheiro à toa, vai gastar esperança à toa, vai atrasar um tratamento. Isso tudo vai aumentar a erosão da confiança na ciência, igual você falou, vai poluir um ecossistema científico de um campo, como por exemplo, está tentando estudar lá de maneira séria a hipnose, e essa galera daí vai encher de lixo ali, que vai ficar difícil de separar. Então, é isso que a consequência acaba sendo a mesma, por mais que exista boa intenção em algum momento, né? Pô, e assim, eu não sei qual, eu acredito que vai ter alguma melhora, né, nos 2 grupos pelos, estudos prévios que já aconteceram, pelas outras pesquisas, mas eu ficaria até feliz se o resultado fosse negativo, pelo menos eu vi que não funciona, sabe, tipo, pô, não Uhum, funciona, para mim o que importa não é o resultado, para mim o que importa é ser bem feito. isso. Eu acho que, deveria ser assim, né, o pensamento científico, não é: "Ah, eu quero que tal coisa aconteça". Tudo bem, se acontecer dentro daquela hipótese que você, né, achou que é viável, se acontecer, ótimo, mas se não acontecer também que bom, porque eu descobri que não acontece, então tô mais próximo da verdade eu tô, né, eu acho que É. infelizmente as pessoas, tem muitos estudos, assim, que você nessa área mesmo, né, da psicologia, é muito enviesado, né, tem muitas pessoas que querem, propagar realmente benefícios que você, né, analisando a metodologia e toda a proposta do trabalho em si não tem sentido como alcançar aquele resultado, né. Então E esse acho que volta lá para o começo da sua pergunta que você fez do meu treinamento, né, enquanto aluno. Eu noto que acontece muito nos programas de pós-graduação, por uma questão do sistema que você quer publicar, que você precisa publicar, e que os resultados que são mais impactantes ou positivos, eles têm uma chance maior de ser publicados. com É muito certeza, né. comum que você aprenda nesse processo a valorizar demais os resultados positivos, até quando os seus resultados estão majoritariamente negativos, e daí tem Sim, uma coisinha ali, e aí você começa a mexer no texto para deixar vender mais o seu peixe, digamos assim, né? Então, você é. aprende muito isso. E hoje em dia eu faço muito o contrário, depois que eu entrei nessa área mais de pensamento científico, é uma coisa que eu trabalho muito com os alunos, tipo assim, caprichar no parágrafo de limitações do estudo, sabe? De deixar bem claro todas as limitações, que essa honestidade, ela é impagável, assim. Porque quando você vê o seu estudo, que tá tudo ali meio que negativo, mas você botou a limitação, você botou tudo ali. É uma sensação tão boa de você ver que você está sendo transparente com os Sim. seus dados, né? E que você não é um vendedor de resultados para que você tenha mais chance de publicar. Você é alguém que está compartilhando resultados científicos com a comunidade, né? Sim, e a nossa busca não deve ser em favor de uma intervenção do mecanismo, tem que ser em direção à verdade, independente do resultado que der, né, eu É. pelo menos penso assim, tipo, se hoje em dia a gente tem definições da hipnose da APA que, por exemplo, é só um estado de atenção focada, que a gente reduz nossa consciência periférica e por conta disso a gente fica mais aberto a responder a sugestão, né, basicamente isso, é um estado de hiperfoco. Se algum dia alguém propor uma outra definição que tenha mais plausibilidade, cara, eu abro mão, assim, não tem problema nenhum, se sabe, eu não tenho mesmo com nenhuma intervenção, o que me motiva é realmente entender o funcionamento da mente e do cérebro da melhor maneira possível. É. Como isso vai acontecer, tipo, assim, ninguém Assim, tem exemplos na ciência aí, né, de o Ernst, né, o Ezard Ernst, que é o cara que era um médico britânico homeopata, né, e que é pesquisador de práticas alternativas, tinha um laboratório, era professor de práticas alternativas da universidade que ele trabalhava, e ele mesmo ficou testando a homeopatia e testando outras, e não via resultado, não via resultado, não via resultado, e ele abriu mão, e aí depois ele passou a ser uma pessoa, inclusive, foi um dos principais que conseguiu, na luta de retirar a homeopatia, por exemplo, do sistema público do Reino unido. Unido, por exemplo, né? Então, ele é um cara desse. Tem outros casos, como agora esqueci o nome dele. Ai, o Bill alguma coisa, agora esqueci.
e que ele também tinha visto lá um experimento que ele fez com a CTH, em recém-nascidos, que melhorava a questão de problemas da visão que alguns recém-nascidos tinham, e ele tinha certeza que tinha sido maravilhoso, só que antes de publicar, ele falou, não, vou fazer de novo esse experimento, é, fazendo um controle um pouco melhor, porque eu comparei um hospital com outro, e hospitais têm diferentes tipos de cuidados, e ele viu que, na verdade, não tinha nada a ver o que ele tinha falado, e ele poderia, assim, com os resultados que ele tinha antes, ele poderia se consagrar a um cara que revolucionou um tratamento, mas ele preferiu dar um passo atrás e corrigir os próprios resultados. Então, eu acho que Mas isso tem legal, um né? mérito gigante, né? Pois é, infelizmente isso não é levado, né, para o grande público. Pô, um cara É, que, né, foi sério, tentou, fazer pesquisa de forma correta, mas é, infelizmente, né, não tem a notoriedade de alguém que descobriu, como você falou, algo realmente revolucionário, né, inovador. Então, sim. é triste esse cenário. André, uma outra coisa também que eu acho interessante, que você como divulgador, com certeza tem várias coisas que devem te perguntar lá no direct: "Ah, isso aqui funciona, isso aqui não funciona". Na atualidade, para você, qual é a pior pseudagem que tem? Cara, pior, é difícil, hein? Mas Tipo assim, assim, difícil assim, de: "Caraca, isso aqui não tem como funcionar", e tem gente que acredita, assim, tipo, sabe? eu acho que na minha área, eu sou um cara muito crítico mesmo com esses tratamentos. Como eu sou da farmácia, né? A gente acompanha de perto essa questão do funcionamento dos medicamentos e tudo mais. E assim, para mim, ainda a homeopatia e os florais também, que entram numa filosofia muito parecida com a da homeopatia, é muito difícil da gente hoje, na época que a gente está, considerar realmente aquilo como. Porque se você pensar na época que aquilo surgiu, faz um Até sentido faz sentido, maior. né? Porque você estava numa época em que o pessoal usava sangria, Sim. usava mercúrio, então o tratamento médico matava as pessoas. Daí quando alguém vai lá e sugere, usa esse negócio aqui que é muito Um menos cheirinho agressivo, gostoso. e que não tem efeito, a substância não está concentrada ali, Aham. então você na verdade estava simplesmente deixando de fazer iatrogenia, né? E Sim. isso já era salvar vidas. Mas aí você pega aquela época, o cara ainda não estava nem, a gente não tinha nem ainda as teorias, teoria atômica, você não tinha a química bem desenvolvida e tal. Depois, hoje em dia, é muito pouco plausível. Eu acho que dentro da homeopatia, eu vou dar um exemplo específico, que é o que me irrita mais, então, que é o oscilococcinum, né? É Que um, é um isso, medicamento chamado oscilococcinum. cara. Ele é produzido, inclusive, em escala industrial, tem em farmácias, custa às vezes mais de 100, R$ 200 a caixa dele lá. E é um medicamento, se eu não me engano, ele é 200 CH, que significa o quê? Que a concentração do princípio ativo, ele está numa concentração de 1/100 elevado a 200. Caraca. Isso é muito menor do que você colocar uma gota no oceano, muito menor. Muito É tipo diminuído. assim, é menor do que você pegar a distância da Terra para o Sol e fazer um raio e transformar isso num globo de água e pingar uma gota ali, entendeu? Tipo assim, é É. muito menor que tudo isso. Só que o pior é que o princípio ativo, que é o Oscillococos, não existe, porque o Staphylococcus é uma bactéria que foi inventada quando não se sabia o que causava as doenças, e um cara sugeriu que o Oscillococos era uma bactéria oscilatória que Caraca, causava sífilis, que causava gripe espanhola, que causava câncer, que causava que tudo. isso. E ele assumiu que essa bactéria estava presente no fígado de pato e que daí é ali que ela estaria mais concentrada, digamos assim. E aí, esse medicamento, até hoje, ele é produzido numa diluição infinitesimal dessa substância que é extraída do fígado do pato de uma bactéria que não existe. Então, é uma bactéria que não existe diluída numa diluição impossível. Então, assim, isso para mim me deixa assim chocado que esse medicamento está em várias farmácias de maneira em escala industrial e é caríssimo. Mas a Anvisa não pode, né, fazer alguma coisa para que isso não seja vendido? Não passa? Pois é, a questão da homeopatia, ela vai para um caminho que ela corta alguns caminhos regulatórios, até onde eu sei, eu não entendo muito de regulação sanitária, mas ela não segue o caminho dos medicamentos tradicionais, assim, e as legislações, elas são diferentes nesse sentido, então Eu eu sei que vejo, suplemento você pode vender, tipo, é, tranquilamente, agora ele entra mais como um medicação. produto que eles chamam oficinal, né? Um produto ali manufaturado, quase assim, né? De uma maneira mais antiga, que a gente pode dizer, e que tem uma farmacopeia própria ali,
que é Ah, aprovada e que tem aprovação pelos conselhos, né? Conselho de Medicina, Conselho de Farmácia, e aí aparece esse, né? Tem um outro exemplo, que é o outro clássico que eu cito, que é o Muros Berlinienses, né? Que é um pedaço do Muro de Berlim diluído nessa diluição que serve para tratar ansiedade de separação das pessoas, porque na homeopatia o princípio é o semelhante cura o semelhante, digamos assim. Então, aquilo que causa o dano, você dilui muito e usa para tratar aquele dano. Então, se o muro de Berlim separou pessoas, eu uso um pedaço do muro de Berlim para, né? E é claro, esses exemplos que eu estou dando são muito exagerados. Muitos homeopatas vão entrar aqui e falar assim: a gente não acredita nisso. E eu, aham. tudo bem, tá certo. Mas é só para ver que até onde pode chegar um determinado raciocínio quando não existe critérios muito claros sobre o que define eficácia dentro de uma área. Então, se esses critérios eles ficam nebulosos e se o princípio da onde você parte é um princípio que nem é verificável direito, porque você parte de uma outra premissa da física, da química e do funcionamento do mundo natural, como é que você vai barrar esse tipo de extremo que eu estou mostrando, né? E outras, sendo que outras coisas parecem um pouco mais plausíveis na cabeça das pessoas. Eu estou dando exemplos caricaturais para mostrar até onde a gente acaba chegando se a gente abre mão disso, né? Sim, e vão chegar medicamentos, assim, absurdos, né, para o público pagar, como você falou, 100, R$ 200 jogando dinheiro fora, literalmente, né, isso Exatamente. é muito E triste. assim, com o discurso muitas vezes de estar combatendo a indústria farmacêutica, né? Essa indústria é ok, então, É, não dá para é demais. André, uma coisa que, eu fico pensando, já até conversei com outros amigos meus, neurocientistas, sobre ter matérias relacionadas, né, no ensino médio sobre pensamento crítico, conhecimento maior do próprio corpo, alguma coisa relacionada à saúde. O que que você acha, a respeito disso? Você acha que deveria ser já implementado no aluno desde o ensino médio? eu acho que sim, eu acho que o nosso ensino médio, desde o fundamental, mas a gente é muito formado para. A gente é formado para depois conseguir se formar, né? Então, assim, você tem que se formar para que você consiga entrar num vestibular, para que daí você consiga ter a base para entender a faculdade, para daí você se formar de novo. Então, eu não acho que a gente é muito formado para pensar criticamente, nem Sim, no ensino médio, nem na graduação, né? Na graduação a gente é formado para executar um trabalho técnico que atenda exato. a uma demanda da sociedade, mas pensar cientificamente, questionar, a gente não é muito formado, não. E eu acho que um dos pontos está nessa educação um pouco mais conteudista. Então, eu acho que eu sou muito a favor dos conteúdos que são ofertados, né? A biologia, física, química ali, mas eu acho que às vezes falta um pouco transmitir para o aluno o porquê que ele está estudando aquilo e não só o porquê que aquilo se vai ser útil ou não, não do ponto de vista utilitarista, porque Sim, às vezes não é assim que funciona a ciência. A ciência não é a ciência básica, por exemplo, não é nada utilitarista e ela é fundamental, mas é para entender, na verdade, o processo inverso. Uma vez que você apresenta o conhecimento, da onde esse conhecimento veio e como ele foi obtido. sim. Porque quando a gente fala, por Epistemologia, exemplo, né? oi? Um pouco de epistemologia também, né? Epistemologia, e você falar assim, olha, a Terra não é plana, né? E você ensina isso para a criança. Ok, ensinou correto, tal, a Terra não é plana e tudo mais, mas quando alguém chegar para ela e falar que a Terra é plana, qual vai ser a resposta dela, né? Ela vai falar, a Terra não é plana, e você pergunta, por quê? Ah, Porque me porque ensinaram assim. porque é assim que é, né? Ou não seria mais interessante tentar entender a cabeça do cara que percebeu que a Terra não era plana numa época em que todo mundo falava que era plana e ele não tinha nenhum instrumento astronômico, mas o cara conseguiu, através de ver a sombra de determinados pilares ali no mesmo horário, em locais diferentes, ver que existia uma curvatura, e o cara vai lá e calcula o tamanho da circunferência terrestre naquela época que é a mesma quase que a gente tem hoje com as estimativas tecnológicas, e esse processo é o processo que a gente precisa mostrar, porque se a gente sabe que um conhecimento ele foi obtido através desse processo, a gente diferencia do conhecimento que foi obtido por outro processo ou nem foi obtido, que quando a pessoa fala que a Terra é plana, você fala, tá, mas em comparação com esse processo aqui, o que que essa outra pessoa fez para dizer que é plana? Ah, é porque ela olhou o horizonte é reto. Fala, não, isso aqui é muito mais robusto, eu vou confiar nessa informação, né?
E o engraçado, assim, que até os terraplanistas, né, eles usam artifícios científicos para mostrar que a teoria deles lá, maluca, que funciona e que a Terra realmente é plana, né. E aí tem vários tipos, né, de conceitos, doidos, e enfim, e a pessoa, por isso que eu te falo, né, se a gente já tem esse pensamento crítico desde do ensino médio, quando chega uma pessoa com um argumento desse, né, doido, de que a Terra é plana, a gente vai: não, como assim a Terra é plana? Isso não tem o menor sentido por causa disso e disso e disso, e não porque alguém me ensinou dessa forma. Então, Isso, muito mais emancipatório mesmo, que é aquela exato, ideia de que há mais aí diminui autonomia. muito o trabalho do divulgador de ter que desmentir coisas, porque as pessoas já têm ferramentas para, a princípio, rejeitar Sim. coisas. E isso é muito mais saudável, né, para o ambiente, né? Pô, gostaria muito de ver né, uma nova ementa para os nossos estudantes, alunos aqui do ensino médio do Brasil, porque, enfim, a ciência, de uma forma geral, é o que faz com que a humanidade tenha, né, a evolução no sentido de melhor qualidade de vida das pessoas, né, de alimento, intervenções farmacológicas, isso vem da tecnologia, vem da ciência, né. André, você já está chegando a 10 anos, né, como divulgador científico, você falou que começou em 2016. Para a gente encerrar aqui, se você puder deixar uma mensagem para os jovens cientistas e divulgadores científicos que querem começar a divulgar a ciência como você, qual seria a melhor dica, uma mensagem para deixar para essas pessoas? Certo. Então a minha dica seria a mensagem, na verdade, seria a seguinte: nós acabamos de falar aqui que a ciência ela precisa ocupar um espaço maior na educação científica. Isso significa que atualmente a gente tem pouca educação para a ciência nessa forma crítica. Então existe uma lacuna. Isso significa que a qualquer momento que a gente se posiciona como alguém que está fornecendo informações científicas para outras pessoas, nós estamos ocupando esse espaço voluntariamente ou involuntariamente. Então, se você está numa área de estudo ali e você começa, ou você tem uma profissão, você começa a falar sobre a sua área de maneira científica, que seja no bar, você está ocupando esse espaço de lacuna. Isso pode ser positivo e pode ser negativo se você ocupar isso de maneira irresponsável. Aham, Então, às vezes, na tentativa de mostrar a sua área para as outras pessoas, a gente tem que entender o que que as pessoas entendem por aquilo, se elas têm a mesma vivência que você ou não, né? E é importante, então, que a gente faça isso com responsabilidade. No fim das contas, todos nós que falamos sobre ciência em qualquer ambiente que a gente tem alguma zona de influência, somos influencers em ciência. E sim. aí, se a gente fizer isso de maneira desleixada, às vezes a gente transmite informações que podem até ser verdadeiras, mas podem ser distorcidas ou podem ser mal interpretadas. Então, por isso, muito cuidado na divulgação. Eu gostaria que houvesse bastante cuidado prévio antes de começar a divulgar ciência. Não basta só ter boa intenção em falar sobre ciência, mas sim um cuidado em querer comunicar adequadamente. Porque isso é uma coisa que eu, enquanto farmacêutico, pensei muito. Eu tenho doutorado em farmacologia. Minha vontade, às vezes, é ficar falando sobre mecanismos de ação de medicamento, falar como que é legal o jeito que os medicamentos funcionam. Só que dependendo do jeito que eu colocar isso para as pessoas, pode ser que eu gere uma falsa impressão de que o medicamento é muito legal, que é para as pessoas saírem usando esse É, medicamento, ainda mais num vídeo que vai durar, sei lá, 2 minutos, 1 minuto, né? Então eu começo a falar, nossa, você já viu o mecanismo aqui do que Rivotril? É maravilha. assim, 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 olha que legal, ele diminui, o neurônio faz isso, e daí você pega e você dorme, não, não. E a pessoa fala, então é para eu tomar Rivotril? Eu vou sair tomando Rivotril. É. Que maravilha que é isso, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essa responsabilidade, colocar a responsabilidade à frente até do conteúdo a princípio, né? E passar por esse filtro da responsabilidade. Beleza, brigadão. E como é que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais? Vou deixar aqui a descrição dos teus livros, como as pessoas podem encontrar tem na Amazon, não tem? Tem. Tanto os dois livros que são mais voltados para o público geral. É o Afinal, o que é ciência e o que não é, e o Manual Prático do Picareta em Saúde. Tem outros dois que eu já vou deixar para vocês que estão ouvindo, quem quiser baixar, que são Uhum. livros para vocês exercitarem pensamento científico e tudo mais. Um é o Tarô Cético, então eu vou passar o link aqui para o Thiago, ele deixa aí para vocês. Tá o PDF ali, são cartinhas que representam vieses e falácias que a gente comentou aqui hoje e que dá para a gente exercitar um pouco esse pensamento científico. E o outro é o Maior Picareta em Saúde, que é um derivado do Manual do Picareta, que é um joguinho para usar sufixos e prefixos para a gente entender como é que os picaretas constroem essas áreas malucas, né, de conhecimento. Então,
sei lá, eu brinco, né? A astropediatrosofia quântica, né? Então você inventa uma área e esse é um joguinho para fazer isso. E está disponível o PDF para vocês baixarem. E no meu Instagram vocês encontram tudo, tem o link da bio lá, é o @bacchi.andré. Valeu, André, brigadão e mais uma vez fico feliz por ter tido essa oportunidade de te entrevistar e até a próxima. Eu que agradeço, brigadão, valeu, Thiago.